sem dar sermão, nada na boca e no coração. Olá pessoal, saudações em nome de Jesus, mais uma oportunidade que a gente tem aqui de refletir em cima dessa série, que a gente vem desenvolvendo aí durante os domingos. Sempre aos domingos, às 19 horas, a gente coloca aí à disposição de vocês uma reflexão em cima dessa série que a gente assumiu nesse compromisso, esse desafio de nesse período de reclusão, de quarentena ou de isolamento social, a gente refletir sobre algumas posturas que a gente precisa absorver, 5 votos espirituais para a gente poder conviver na quarentena. O que a gente precisa observar, o que a gente precisa ficar atento à nossa volta para a gente não cometer erros, para a gente não vir a trazer prejuízo para as nossas relações, para as nossas famílias ou até mesmo para nossas relações de trabalho. Então, hoje a gente chegou no segundo episódio, hoje a gente chegou no segundo passo que a gente está dando aí dentro desse assunto, não é? A gente se dispôs aí no primeiro domingo a falar sobre trate seriamente o seu pecado, é você tratar o seu pecado com seriedade, você não levar essa questão da vida de maneira irresponsável. Hoje nós vamos fazer o segundo episódio, que fala sobre não seja dono de absolutamente nada. Hoje é o nosso segundo episódio, a gente fala sobre esse assunto. Não seja dono de coisa alguma. Para isso, eu gostaria de pegar aqui o texto de 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 em diante. Narra a história aqui de um personagem, na verdade são 3 personagens, que estão descritos aqui no texto. Eu vou ler para você ficar um pouco mais situado a respeito do que está acontecendo, tá? Verso 1 diz assim, 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Este falou a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha a minha, no fundo do meu palácio, e te darei uma troca, uma outra vinha melhor. Ou, se desejares, eu te pagarei com dinheiro o quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me guarde de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o seu palácio desgostoso e indignado por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Pois este lhe tinha dito: não te entregarei a herança dos meus pais. E ele se deitou em sua cama e virou o rosto e não quis mais comer. Mas Jezabel, sua mulher, veio a ele e lhe disse: por que estás tão irritado que não queres comer? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele respondeu: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Como eu disse aqui, a gente tem pelo menos 3 personagens dentro dessa história, A gente tem um sujeito chamado Nabote, que era um proprietário de uma vinha, que por infeliz sorte, essa vinha estava localizada logo atrás do palácio do rei Acabe, que é o segundo personagem que aparece aqui, um rei muito poderoso, do Reino do Norte, ele governava em Samaria, na capital Samaria, e esse palácio não era o único palácio que ele tinha, era como se fosse uma casa de campo que ele tinha para ele poder passar uma determinada temporada. Um dado momento da sua vida, o Acabe ele percebe que essa vinha ele está ali e daria para ele poder construir uma horta sobre a vinha do Nabote. Aí ele chega para Nabote e fala assim: Nabote, eu quero a tua vinha, eu quero que você me dê ela, eu te dou em troca uma outra, ou de repente eu te pago o dinheiro que ela vale. O Nabote pega e fala para ele: olha, rei, me desculpe, mas eu não posso vender essa vinha para você, porque ela é herança dos meus pais. Aí o rei volta para casa desgostoso,
triste da vida, deita na cama e fica lá amuado, né? Aí chega sua esposa, né, a rainha Jezabel, e faz uma proposta para ele, ó, cara, se alegra, levanta tua cabeça que eu vou te entregar essa vinha por bem ou por mal. Aí ela arma um plano, né? Ela chega e suborna algumas pessoas, né, muito importantes lá naquela cidade, e o plano era o seguinte, eles vão fazer uma acusação falsa contra Nabote, algumas pessoas subornadas antecipadamente irão depor, né, contra Nabote, ele será acusado e apedrejado, será julgado, condenado e será apedrejado do lado de fora da cidade. O que acontece aqui? Deus fica muito irritado com o que acontece com relação a essa história. E ele manda o profeta Elias ter uma conversa com eles, falar o que está no coração dele para eles. Aí Deus aborda, né, o rei Acabe e fala, ó, rei, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, eles vão lamber o seu também, tá? E a rainha Jezabel será comida pelos cães. Aí, o que acontece? O rei ele volta para casa, ele percebe que o que ele havia feito era muito cruel, se arrepende, proclama lá uma espécie de jejum para poder mostrar para Deus que o coração dele estava realmente arrependido. Deus entende que ele realmente se arrependeu, perdoa. Algumas consequências vêm a partir daí, tá? Na família de Acabe. Porém, Jezabel, ela não se arrepende. Ela continua com a mesma postura, ela não tinha uma relação com Deus, ela não tinha nenhuma amizade com Deus, ela não estava nem um pouco preocupada com o que Deus pensava. Mas o rei Acabe sim. Mas eu gostaria de me ater aqui a esse texto em específico, tá? A esse fato em específico. O que aconteceu aqui? O que estava no coração do rei Acabe? Por que ele chegou a um ponto tão extremo, ao ponto de dar cabo da vida do seu vizinho, apenas para poder obter a sua vinha e fazer uma horta ali? Bom, vamos começar a avaliar aqui a partir de como estava o coração do rei Acabe, né? O que acabou brotando no coração dele ao ponto dele chegar a esse extremo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui sobre a competição, não é? Lá em 1 Reis 21:1, que é o texto que a gente leu, só que analisando apenas o verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Então gostaria de falar sobre a competição. A competição, ela nasce de um estado de insatisfação, de tédio que um indivíduo vive e somado à comparação. Ou seja, a pessoa olha para todos os bens que possui, ela olha para a sua vida, para tudo que está envolvendo a sua vida, brota no coração dela um tédio, uma insatisfação, uma falta de gratidão, e ela começa a se comparar. Ela começa a olhar para outras pessoas, bem-sucedidas ou não, e avaliar a vida dessa pessoa e sempre posicionando essa pessoa como alguém que está vivendo melhor que ela. Então essa competição, ela parte daí, né? Insatisfação, comparação, e brota aí a competição, né? Isso tudo é resultado de nosso estado de humanidade caída. Nós, seres humanos, separados de Deus, temos na nossa estrutura de ser a competição. Nós queremos competir o tempo todo. A gente não quer ser simplesmente uma pessoa bela. A gente quer ser mais bonito que uma pessoa. A gente não apenas quer ter dinheiro, a gente não quer ter apenas sustento, a gente não quer apenas ter bens materiais. A gente quer ter mais bens materiais que determinada pessoa. A gente não quer poder apenas, a gente quer ter mais poder que fulano. A gente não quer ter apenas conhecimento, a gente quer ter mais conhecimento que fulano. Então a gente vai estar sempre se comparando e sempre se avaliando a partir do que outras pessoas são. Então essa insatisfação, ela brota no nosso coração, a gente começa a comparar e a partir daí surge uma competição. O segundo elemento presente aqui na vida do rei Acabe é a cobiça,
né? 1 Reis, capítulo 21, no verso 2, diz assim, ó: Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. A cobiça, ela também brota de uma insatisfação. Veja bem, insatisfação, comparação, competição, nasce um desejo. Esse desejo, se ele não for muito bem avaliado, se ele não for bem ponderado dentro de nós, ele pode se transformar em algo extremamente pecaminoso. Veja bem, o rei Acabe, ele olha para esses bens e fala bem assim: eu faria de tudo para ter. Eu preciso ter. A minha vida não é completa se eu não tiver. Parece aqui uma relação de venda, de proposta, né, de compra e venda simples, comum, sem nenhum dolo, sem nenhum problema. O problema todo é que a gente precisa considerar que a gente está falando aqui de duas pessoas presentes dentro do contexto da fé judaica. E dentro do contexto da fé judaica, você tem lá Levítico, capítulo 25, no verso 23, que diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Ou seja, a terra pertence a Deus, ela é de Deus. Então, vocês não podem vendê-la. Vocês precisam passar ela de pai para filho. Então, o que acontece aqui? O rei Acabe, ele foi tão tomado pela cobiça, pelo desejo de possuir, isso saiu de um controle de tal maneira que ele já não enxergava mais a Deus. Ele já não enxergava mais uma questão de certo ou errado. Ele queria apenas possuir aquela vinha. E já não media os esforços para poder conseguir isso. Então, o que o Nabote dá de resposta? Cara, a vinha é dos meus antepassados. A vinha, eu não posso vender algo que é da minha família. Com isso, ele está querendo dizer o seguinte: é que essas terras, elas são de Deus. Elas vieram passando de pai para filho e chegaram até a mim. Eu não posso vendê-las, eu preciso passá-las para os meus filhos. Sendo assim, elas não serão propriedade particular. Elas continuarão, essa terra ela continuará sendo de Deus se ela passar de pai para filho. Então a gente tem aqui um sujeito que desrespeita, né, as ordens de Deus, os ensinos de Deus, e um sujeito que é tão piedoso ao ponto de falar: eu não posso fazer isso porque isso agrade ao meu Deus, isso desagrada ao meu Deus. E a cobiça, ela tem esse poder, ela tem um poder de nos cegar, de fechar os nossos olhos ao ponto da gente não enxergar direito as nossas atitudes. A cobiça, ela nos faz descumprir princípios de boa convivência. O rei Acabe, ele poderia conviver com aquela situação. O vizinho dele poderia continuar com a vinha dele, com o palácio dele, numa boa, sem problema nenhum, ninguém traz prejuízo um para o outro. Só que o que ele fez acabou ferindo as regras de boa convivência. Ele levou a um estágio maior essa questão. Ele levou o caso para sua esposa, a rainha Jezabel. O terceiro elemento que a gente encontra aqui na postura, né, na vida do rei Acabe, é a ansiedade pela posse. 1 Reis, capítulo 21, verso 4, diz assim: então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. A gente tem aqui a competição, aquele desejo inicial. A gente tem aqui a cobiça, que é quando o desejo se torna um pecado. E agora a gente tem a ansiedade. O que é a ansiedade? É você olhar para uma situação que ainda não aconteceu e você sofrer por ela. É você que é solteiro, um adolescente de 12, 13 anos, sofrer porque ainda está solteiro e ainda não se casou. É você que está andando de ônibus, que está tendo dificuldade com o seu transporte, sofrer por causa do carro que você ainda não comprou. É você olhar para sua casa própria e você morando de aluguel e você ficar sofrendo por conta da casa própria que você não comprou.
Então, é essa a situação. É você olhar para o futuro e ficar sofrendo por conta de coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, é viver na expectativa de coisas futuras. É excesso de futuro na sua vida. Todos esses acontecimentos que estavam presentes aqui na vida do rei Acabe geraram uma insatisfação e uma tristeza profunda no coração de Deus. Quando ele envia aqui o profeta Elias para poder confrontar a vida do rei Acabe, ele está querendo dizer: Acabe, você não feriu apenas Nabote, você me feriu também. Toda vez que um fraco, uma pessoa que é a vítima da situação é prejudicada, Deus não se alegra. Então Deus envia o profeta Elias para confrontar o rei Acabe e Jezabel, para poder dizer a eles o seguinte: essa terra era minha, você não feriu apenas Nabote, você me feriu também. A gente gostaria de sugerir aqui algumas coisas para você, que são alguns caminhos importantes a serem tomados a partir daí, ok? O primeiro deles é: solte a corda que te prende ao desejo. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 6 até o 10, diz assim: de fato, a piedade, acompanhada de satisfação, é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos a este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam o homem na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturam com muitas dores. A primeira ideia é essa: solte a corda que te prende ao desejo. O desejo ou a cobiça por algo é como uma corda que o indivíduo fica pendurado nela, com medo de soltar e de cair de um despenhadeiro. Quando a gente solta, a gente surpreende com a altura com que a gente estava. De repente, a gente está aí a 20 centímetros de altura, grudado nessa corda, achando que se a gente soltar, a gente vai cair 100, 200 metros de altura e vai se esborrachar lá embaixo. A ideia é essa: solta essa corda. De repente você não vai cair tão alto quanto você acha que vai cair. E a ideia do apóstolo Paulo está aqui: tratar os problemas justamente na raiz. Primeiramente, se um desejo, uma vontade, uma cobiça está nascendo no seu coração por conta de ingratidão, comece a plantar a gratidão no seu coração. Comece a avaliar a sua vida com um pouquinho de gratidão. Você vai descobrir que de repente você não tem muito dinheiro, mas você tem uma boa esposa. De repente você não tem um carro 0 do ano, mas você tem filhos saudáveis e muito bem educados. De repente você não tem uma empresa que lucra milhões e milhões por mês ou por ano, mas você é uma pessoa que tem muitos amigos à sua volta e pessoas que te amam. Então, você começar a avaliar a sua vida do ponto de vista positivo, você vai descobrir que existem muito mais motivos para você agradecer a Deus do que você ficar querendo coisas que de repente não são listas a você. Ok? Então a ideia é essa: solte a corda que te prende ao desejo. Nós só temos esse desejo porque existe dentro de nós um Adão. Nós só temos esse desejo porque existe dentro de nós a nossa natureza humana adâmica. E ela vai pulsar naquele desejo essencial que a serpente lançou sobre nós no Éden, que é: vocês serão iguais a Deus. A Eva, quando recebe essa proposta da serpente, os seus olhos se enchem. E isso está presente em todos nós. Todos nós, quando olhamos para uma situação como essa, os nossos olhos brilham. E a gente não pode desconsiderar esse fato. A gente não pode desconsiderar o nosso ser humano essencial, o nosso Adão, a nossa natureza adâmica. Esse desejo que existe dentro de nós, de ser Deus, de ser igual a Deus, ele só precisa de uma oportunidade. Essa oportunidade ela vai surgir em diversas situações, seja no âmbito da sexualidade, seja no âmbito do dinheiro ou no âmbito de qualquer outra coisa. A gente só precisa de desculpa, mas no fundo, existe uma coisa que está dentro de nós.
nós queremos ser iguais a Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a presença de Deus na nossa vida, dentro de nós é plantado o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é como se fosse um regulador da nossa convivência, do nosso desejo. Ele começa a plantar fome por outros tipos de comida dentro de nós. E aí a gente vai de pouco a pouco saindo dessa briga, desse conflito de duas naturezas e assumindo cada vez mais a natureza de Deus em nós. O nome disso é santificação. A segunda ideia aqui que a gente quer lançar para você é: eduque os seus olhos. Mateus, capítulo 6, no verso 19 até o 23, diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem. Os ladrões não invadem nem roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo está repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então, a gente já entendeu, já compreendeu que existe uma natureza, que existe um desejo, que só precisa de uma desculpa para poder ser colocado para fora. Então, o que a gente precisa? A gente precisa educar os nossos olhos. Por quê? A propaganda, a televisão, a internet ou diversas mídias que tiverem à nossa volta, elas vão plantar o tempo todo essa cultura do desejo em nós. Por exemplo, esse texto aqui de Mateus capítulo 6, ele está justamente falando sobre isso. Que se você passar em frente a uma loja e a propaganda te chamar, eduque os seus olhos. O que os teus olhos olharem, as coisas que os teus olhos estiverem acostumados a observar, aquelas coisas que estão seduzindo os teus olhos, aonde você estiver direcionando ele, você vai alimentando o seu coração com essas coisas. Então, eduque os seus olhos. Em tempos de Covid-19, a gente está observando isso acontecendo várias vezes. Tive a oportunidade, alguns dias atrás, de comprar um gás de cozinha. Eu pesquisei bastante, eu precisei ligar para vários locais. Por quê? O distribuidor de gás, o que ele estava fazendo? Ele estava retendo os produtos dentro da sua distribuidora e parando de vender para os distribuidores locais, que são aquele comerciante de bairro. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele enxergou aquele momento como uma oportunidade para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro. Aí ele passou a vender com quase o dobro do valor com que ele vendia, vendendo diretamente para o cliente do comerciante local. Percebe? Pessoas que ainda estão com a cultura equivocada, que estão observando as oportunidades, não como uma oportunidade para poder fazer o bem ao outro, mas para poder usar o outro para o seu benefício próprio. Então, a gente precisa ter essa consciência, educar os nossos olhos para que a nossa cultura ela não seja direcionada apenas pela propaganda, pelas coisas que estão na TV, na internet ou qualquer outra mídia que venha seduzir o nosso coração. Então, muito cuidado, eduque os seus olhos. A terceira ideia que a gente quer propor aqui é: partilhe o que está em suas mãos. Atos capítulo 4, versos 32 a 37 diz assim: A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era partilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhuma necessidade entre eles. Porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que está acontecendo aqui? Um grupo de pessoas alcançou o auge da credibilidade como cristãos e aquelas pessoas ali perceberam
que Deus estava se manifestando ali de uma forma extraordinária. Então, qual é a postura aqui desse sujeito? Tem alguns bens aqui que estão debaixo dos meus cuidados, sob os meus cuidados. Eu estou entendendo que esse pessoal aí está fazendo o que realmente precisa ser feito com o recurso que está sendo colocado nas mãos deles. Eu vou liberar esse recurso para eles, porque eles vão fazer um uso dele melhor do que o que eu faria. Essa é uma consciência de um sujeito que entendeu que ele não é proprietário dos bens que estão debaixo dos seus cuidados. Ele é apenas um mordomo. Ele é apenas um administrador, uma pessoa que está gerindo os bens de Deus. Então, por que aqui que Jezabel e Acabe partiram para esse extremo tão violento com relação a Nabote? Porque eles não entendem esse princípio. No coração deles não havia sido plantado essa ideia. Eles consideravam que o que eles tinham eram deles. O que eles comprariam também faria parte disso. Quando a gente tem essa consciência de que esse todo, esse bolo, esse conjunto de coisas que estão debaixo do nosso cuidado não pertence a nós, a gente consegue doar com facilidade. Um pensador disse certa vez que aquilo que você possui, se você não consegue doar, na verdade você não possui. Você é possuído por essa coisa. Percebe? Então, o Nabote ele tinha essa consciência no coração dele. Eu não sou dono dessas terras. Essas terras são de Deus. Vieram pelos meus antepassados, chegaram até a mim e vão chegar até os meus filhos. Nabote e Jezabel não tinham essa consciência. No coração deles, eles eram os proprietários daquilo que estava debaixo dos seus cuidados. Aqui no Novo Testamento a gente tem essa ideia plantada aqui no gesto desse sujeito chamado Barnabé. Ele está entregando aquilo que não pertence a ele, aquilo que na verdade é de Deus. E quando a gente tem essa consciência de que aquilo que está debaixo dos nossos cuidados não pertence a nós, se Deus pedir para a gente entregar, a gente entrega sem nenhuma dificuldade. A gente não vai discutir e não vai ficar tentando arrumar desculpa com relação aos textos que a gente encontra na Bíblia. Vejo muita gente chegando nesse texto aqui arrumando uma série de desculpas a respeito dele, criando as interpretações das mais estranhas possíveis para poder justificar o que ele não quer fazer. Mas o texto bíblico está falando que ele doou e o significado é o seguinte: ele doou e pronto. Na fé cristã não existe esse negócio de filosofia abstrata. Existe um princípio, o princípio é colocado em prática e pronto. Só isso. O texto está falando que ele doou, significa que ele realmente doou. Quando essa consciência ela ganha todo o nosso ser, quando nós somos tomados por essa consciência, a gente não doa simplesmente porque nós somos bonzinhos. Para nós, não é a questão da gente dizer para as pessoas que nós somos bonzinhos e que nós estamos praticando gestos de bondade. Não é só isso. É uma questão também de justiça, da gente fazer o que é certo. Às vezes, quando a gente doa para uma pessoa, por exemplo, que precisa, que tem dificuldade, a gente está entendendo, partindo do princípio de que aquele cara não deveria estar passando por dificuldade, que não é justo aquele cara sofrer todos os malefícios referentes aí à desigualdade social, à maldade de governantes e à maldade de pessoas poderosas à sua volta. Então, quando a gente doa para uma pessoa que precisa, por exemplo, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está levantando o caído que não era para estar caído. A gente está equilibrando a balança da justiça. A gente está sendo, a gente não está sendo simplesmente bonzinhos. Nós estamos sendo solidários porque nós entendemos que a justiça de Deus funciona assim. Deus não se alegra com a desigualdade, Deus não se alegra com pessoas abaixo da linha da pobreza, Deus não se alegra com pessoas passando por dificuldades, enquanto outras pessoas estão com os recursos financeiros sobrando em suas mãos. Então, o desejo de Deus é equilíbrio com relação aos recursos. Não sobra nas mãos de alguns e também não falta nas mãos de outros. A gente pratica esse tipo de gesto apenas quando a gente tem essa consciência de que nós somos verdadeiramente mordomos, administradores, gestores de todos os recursos que estão debaixo da nossa vida. E não é só referente ao dinheiro, não. Nós somos mordomos dos recursos, dos bens materiais que estão debaixo dos nossos cuidados. Nós somos mordomos de nós, do nosso corpo, da nossa espiritualidade, das nossas emoções.
nós somos mordomos também do próximo, do nosso semelhante, daquelas pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, da nossa família, dos nossos amigos. E nós somos também mordomos, administradores de todos os recursos naturais que estão debaixo dos nossos cuidados. Os rios, as matas, o ar, tudo isso está debaixo dos nossos cuidados. E a gente precisa entender que tudo isso não é nosso, é de Deus. Mateus capítulo 24 fala a respeito disso, de que Deus, na sua volta, no seu retorno, ele deseja encontrar o servo bom e fiel, aquele cara que cuida bem das pessoas que estão à sua volta. E o cara irresponsável é aquele cara que não cuida bem dos recursos que estão à sua volta e trata Deus como se ele não fosse dono. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 21, diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fosse resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem fermento e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado por fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, nós os cristãos precisamos ser as primeiras pessoas que entendem o valor subjetivo contido nas coisas. Nós temos aqui um personagem chamado Nabote que valorizou essas coisas, valorizou esses aspectos subjetivos. Para ele, não era apenas um bem material, não era apenas uma vinha, mas era a expressão de Deus nos seus bens, a expressão de Deus na herança dos seus pais. Ele queria manter a vontade de Deus prevalecendo no decorrer da sua família. Ele queria deixar para os seus filhos não apenas uma meia dúzia de plantação de vinha, de uvas, mas ele queria deixar para os seus filhos o legado de obediência às coisas que Deus ensinou para ele. Quanto a Acabe, o legado dele foi o pior possível. Ele não conseguiu entender isso, não deixou nada de subjetivo. Pode ter deixado ouro e prata, mas não deixou um legado saudável de obediência e de amor a Deus. Fica para a gente esse ensino, esse conteúdo, essa palavra, de maneira que a gente passe a obedecer a Deus e a enxergar os valores de Deus como eles verdadeiramente são.